Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos no dia 6 de outubro, mês missionário, para acolher a palavra de Deus e testemunhá-la na vida de nossos irmãos e irmãs. Hoje, portanto, queremos nos reunir para acolher esta palavra, a palavra que é o próprio Cristo, que vem ao nosso encontro, e aprender dele mesmo as atitudes de um bom discípulo. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também, amados irmãos e irmãs, há a possibilidade de celebrar a memória de São Bruno. Vamos ouvir brevemente a história deste grande santo. Bruno nasceu na Alemanha em 1035 e faleceu na Itália em 1101. Presbítero e mestre de teologia, assumiu a vida de monge, envolta de muita oração e penitência. Fundou na França a Ordem dos Cartuchos. Foi conselheiro do Papa Urbano II, seu antigo discípulo. Celebrando sua memória, aprendamos a valorizar a Eucaristia que nos une a Cristo e aos irmãos. Também te convido no dia de hoje, tendo um tempo, a procurar a primeira leitura que está em Gálatas, capítulo 1, versículos de 13 a 24. E também procurar o Salmo 138, para que assim possamos ver na totalidade o conjunto da liturgia de hoje. Amados irmãos e irmãs, o evangelho que ouvíamos é um evangelho comum a cada um de nós. É necessário tomar consciência de que Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está indo para a consumação da sua missão, dar a vida em favor de todos nós. Mas estando a caminho, eis que ele adentra um povoado e entra na casa de Betânia, na casa então de seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Aqui, diante das palavras de São Lucas, nós não percebemos a presença, pelo menos ele não descreve, não relata a presença de Lázaro. Certamente ele não estava com eles ali naquele momento. Isso era um tanto quanto arriscado e inovador no tempo de Jesus, pois os mestres procuravam discípulos. Mas aqui Jesus quer mostrar que a palavra, que o reino dos céus vem em favor de todos, sem exceção. E não está em questão aqui homens ou mulheres, gregos ou judeus.
todos são convidados, amados irmãos e irmãs, a acolher com toda certeza a graça de Cristo em nossa vida. Se eu não me engano, em Gálatas capítulo 5, versículo 15, se eu não me engano, nós vamos ver justamente essa afirmação. Jesus veio em favor de todos, sem exceção. E Ele convida, então, a viver este mistério do discipulado. Portanto, a temática de hoje está envolvida na questão do ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando-se a caminho com Ele. No entanto, aqui dentro dessa visão, na casa de Marta e Maria, nós percebemos algo que por um longo tempo era discutido, ainda hoje nós vemos, mas a grande sacada, como diz alguns, está em uma certa atitude. Portanto, como algumas tradições dizem, Marta vive uma vida ativa e Maria, nessa atitude, está vivendo uma vida contemplativa aos pés do Senhor. Jesus, em hipótese alguma, desvaloriza ou menospreza o trabalho de Marta. No entanto, Jesus questiona a atitude de Marta. Perceba as palavras: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Em outras palavras, na atitude de Marta, com a sua angústia e a agitação, ela se antepõe, ela se sobrepõe à atitude de Maria, atrapalhando, portanto, uma das necessidades da vida do discipulado: colocar-se ao encontro do Senhor para acolher a sua palavra e depois sair em missão. Marta e Maria se complementam. No entanto, somos convocados, somos instigados a deixar de lado toda a preocupação, toda a inquietação, toda a agitação de nosso coração, para assim verdadeiramente testemunhar o Senhor. Que possamos no dia de hoje dizer a cada um de nós: Jesus amava Marta e Maria e também me ama. Que esta seja então a nossa oração no dia de hoje e que possamos suplicar ao bom Deus que toda inquietação e agitação sejam colocados de lado, para que assim possamos inteiramente servir ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.